Deus querido Pai, Jesus amigo e mestre, agradecidos estamos, Senhor, por mais esta oportunidade que estamos tendo de aqui estarmos, que possamos ampliar o nosso entendimento sobre as leis de Deus à luz da doutrina espírita. Obrigada, Senhor. Graças a Deus e que assim seja. E com vocês, Celi Machado. Uma boa noite para todos nós. É um tema realmente que é ousado, né? Mas não adianta só aguinha com açúcar, né? Vamos tentar compreender, porque tá difícil ser deísta. Não tá? Tá difícil ser deísta, né? Porque a gente fica imaginando. Nós que somos, né, todos aqui nesse planeta, somos muito inferiores, somos cheios mesmo assim de imperfeições, mas nós, se pudéssemos, se tivéssemos condições de evitar certas coisas, a gente evitaria. Quem aqui não evitaria se pudesse, né? Tá, a gente está num parque com as crianças, várias crianças, aí uma mãe ou uma babá se distrai, a bola vai, a criança corre para ir atrás dessa bola, vem um carro. Aquela pessoa que percebeu, que viu e que tem condições de agarrar essa criança, não vai agarrar? Não vai pegar? Claro que vai, não vai pensar duas vezes. E se não der para segurar a criança, ela vai empurrar. A criança vai cair lá do outro lado, ela pode ser até morta. Ela pode até morrer atropelada no lugar da criança, mas não vai pensar nisso. Instintivamente, o que ela quer? Salvar aquela criança daquele atropelamento. Né? Não importa quem seja. Aí a gente fica pensando, por que eu faria isso? E Deus não faz. Por que não faz? Né? Vamos analisar friamente. Como as pessoas que não são religiosas, ou que são, mas que ficam em dúvida. Por que ele não faz? Ele não faz. Por quê? Sai uma bala perdida de não sei lá da onde, atinge uma criança dentro do berço, a outra há pouco tempo ficou poucos metros assim, pouca distância do berço, não atingiu. E outras pessoas que não têm, assim, nada a ver com a situação, são alcançadas por essas balas, pela violência do mundo, pela crueldade. A gente fica imaginando, onde está ele, né? Porque se eu tivesse lá e pudesse evitar, eu evitaria. Porque ele não está evitando. Então está difícil ser deísta, está difícil acreditar em Deus, né? Na nossa situação, no nosso contexto social, é tanta violência, é tanta crueldade contra as crianças, contra pessoas aparentemente inocentes, e a gente fica perguntando, por que esse silêncio? Né? Por que esse silêncio de Deus? E tanta injustiça no mundo, tanta coisa triste, não é? Tantas vítimas da intolerância, do orgulho, da vaidade, da cobiça, de tudo, né? Nesse país, nesse mundo, aliás. Então a gente fica pensando, tudo bem, tá aí, mas e aí? Continuamos com o nosso problema, né? É grandioso? Assinou a sua obra, não tem que discutir. Mas a gente tem que discutir por outro lado. Por quê? A gente está vendo acontecer coisas que nós, que não somos essa potência, resolveríamos se fôssemos capazes, mas a gente não é. Mas com tudo isso, ele é. Né? Ele é o Criador. Nós somos a criatura que, por sinal, a mais importante da criação divina. Porque tudo é maravilhoso, os astros, as estrelas, toda a criação.
Mas nada é mais importante do que nós. Ah, mas que audácia! Por quê? Porque somos os seres inteligentes. As estrelas, os astros, não são inteligentes. Não é? Nós fomos criados à imagem e semelhança do Pai, do Criador. Apesar da nossa inferioridade, da nossa pequenez, principalmente moral, somos a sua principal criação. Porque somos os únicos capazes de fazer considerações sobre esse Criador. Como esses cientistas fizeram, procuraram e estão fazendo. Então, só o ser humano é capaz de fazer considerações sobre esse Criador. Então, diante de toda essa beleza, de toda essa perfeição, ele ia errar na gente? Ele ia errar na gente fazendo-nos infelizes, fazendo-nos sofrer, sendo infelizes, ao ponto de negá-lo, ao ponto de achar que ele não existe, ao ponto de acharmos que ele é injusto. Tem algo errado. Tem alguma coisa que não está batendo aí, né? Então, no lugar de abominarmos a ideia de Deus, vamos buscar justificativas, só que lógicas, né? Senão não vai nos agradar. Não vai nos preencher. Não vai preencher o vazio daquele pai que perde um filho com uma bala perdida, né? Que vê a vida se esvair do ser que ele mais ama, vítima da crueldade e da violência. Diz isso para um pai desse, né? Então tem que ser lógico, tem que mostrar a verdade, né? Algo que não deixe dúvidas para ele, né? Sobre a ação da justiça desse pai, desse Criador, a quem a gente precisa recorrer. É o único capaz de nos ajudar em determinadas situações. Então vamos lá. Essa é a pergunta que inicia o Livro dos Espíritos. O que é Deus? Aí a resposta batendo com essas descobertas. Deus é a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. Daí a ciência confirmando, não é? essa resposta aí dos Espíritos. Então compreendemos esse Deus onipotente, onisciente, onipresente. Pode tudo, está em todos os lugares, né? E está presente e sabe de tudo. Onisciente sabe de tudo, onipresente está em todos os lugares. E soberanamente justo e bom, infinitamente perfeito. As provas científicas nos levam a isso aqui, né? Então vamos buscar respostas dentro dessa doutrina esclarecedora para nos convencer de que não há injustiça e que não há inocente nenhum pagando por nenhum pecador. Né? Nós vamos analisando o que os Espíritos têm a nos dizer. Então Deus é uma presença imanente no universo. Não resta dúvida. Ele planejou, ele criou, ele mantém. Tem uma outra reportagem muito interessante do ano, se eu não me engano, 85 ou 88 do Globo, do jornal Globo, falando sobre isso, sobre cálculos matemáticos precisos, maravilhosos, sobre a criação da vida e do universo. Mas nós ficamos um pouco como Epicuro nessa situação toda. O paradoxo de Epicuro é um dilema lógico sobre o problema do mal, principalmente para aquele que já sofreu na pele aquilo que ele pode chamar de injustiça divina. O objetivo do argumento é mostrar que a existência de Deus é logicamente incompatível com o mal e o sofrimento do mundo. Por quê, né? Bom, ele diz o seguinte: se Deus quer evitar o mal, mas não pode fazê-lo, então não é onipotente. Se Deus é capaz de fazê-lo, mas não quer, então não é amoroso.
Mas se Deus pode e quer evitar, então por que permite o mal? E se não pode e nem quer evitar o mal, então por que chamá-lo de Deus? Né? Ele mostrava aqui toda a sua, né, a sua análise. É lógico isso aqui, é lógico. Né? Vamos pensar que realmente. Porque se ele pode, não faz, e a gente não pode e faria, quem somos nós? Somos as suas criaturas, né, cheias de imperfeição. Então tem algo aí errado, né? Então vamos lá a pergunta: como conciliar Deus e a injustiça? Porque a injustiça, pelo menos aos nossos olhos, ela existe. Agora, será que realmente ele está sendo injusto diante dessas situações todas? Não pode ser. A gente fica pensando, tem algo errado. Porque a perfeição, a essa inteligência suprema que fez tudo perfeito, não pode errar nisso. E teria errado nisso. Não resta dúvida, teria errado nisso. Aí, nós vamos analisando a nossa vida. A unicidade das existências se choca com a justiça divina. As pessoas que acreditam que só tem uma vida não vão conseguir justificar essa situação, esse impasse aí, né? Esse paradoxo aí de Epicuro e os seus próprios pensamentos quanto a ser Deus injusto, né? Não vão conseguir. Porque numa vida só o que a gente vê, muitas vezes, é o pecador se dando bem, é o explorador se dando bem, é o inocente morrendo na mão do injusto, do justiceiro. Então, são coisas que não dão para a gente aceitar numa vida só. Né? Pessoas boníssimas que passam uma vida de sofrimento, enquanto que outros que só fizeram sofrer saem desse mundo sem sofrer nada, praticamente, levando uma vida fácil, né? Então, realmente, uma vida só já começa aí a criar problemas para a gente entender aí esse impasse. Como explicar a injustiça e as desigualdades sociais, então, com uma vida só? Como explicar as teratologias físicas? Aquela criança que nasce toda deformada, não fez nada para aquilo acontecer e já vem para o mundo nessa situação. Os nossos irmãozinhos aí com microcefalia, né? Por conta de um mosquito, por conta de uma situação horrorosa, a criança já nasce sem conseguir viver plenamente a sua vida nesse mundo, que já é difícil para quem está com toda a saúde, imagina para quem não está. E a gente pode ver que são famílias, às vezes, muito pobres, muito sem condições de cuidar, estão lá com aquelas crianças que não vão ter um desenvolvimento normal, né? Vão ter uma vida difícil. Aí é onde está Deus, que silêncio é esse? Então vai aumentando a situação, né? As marcas de nascença justificadas pela lembrança de vidas passadas, pessoas que possuem marcas no corpo e começam um determinado momento da sua vida a lembrar de fatos que não sabe de onde que estão tirando aquelas lembranças, que justifiquem aquelas marcas que trazem nos corpos. E isso não é pouco, não. Isso é muito comum acontecer. E depois começa a lembrar. Tem um filme muito interessante, Minha Vida na Outra Vida. Interessantíssimo, porque a moça que começa de repente a lembrar de coisas que ela não consegue entender, nem justificar, depois ela vai ao local, averiguar tudo aquilo ali, descobrir, ela encontra lá, nesse local, não sei se é na Irlanda, eu acho que é, ela encontra um irmão dela lá ainda, da outra encarnação, que ainda está vivo. E ela fala com ele coisas que ele fica doido, porque ele lembra, ele está muito idoso, mas ele não estava demente. Ele lembrava das coisas, né, que aconteceu. Ela lembrou, vendo a casa, que ainda tinha um pedaço da casa. O filme é lindo, Minha Vida na Outra Vida. Peguem para ver. É um livro que virou um filme, é real. Né? Então isso aí, se a gente não tem provas, como, né,
1 mais 1 é igual a 2 aí, mas são as provas circunstanciais, isso está mais do que provado por grandes também pesquisadores, né? O sofrimento de pessoas boas e inocentes, vítimas da violência, da crueldade, da indiferença de muitos. Essa situação toda desses refugiados morrendo, aquela imagem daquela criança sendo trazida para a areia, morta. Aquilo ali, sabe, é uma dor intensa. A gente fica imaginando quanta crueldade, não só física, quanto também moral, espiritual. É tanta coisa, é tanta indiferença, não é? É tanta coisa que realmente nos faz pensar muito quem acredita na unicidade de existência, né? Por que a alma revela aptidões tão diversas e independentes das ideias adquiridas em sua vida? De onde vem a aptidão extranormal de algumas crianças de pouca idade para esta ou aquela ciência, enquanto outras permanecem inferiores ou medíocres por toda a vida? De onde vêm para uns as ideias inatas e as intuitivas que não existem para outros? Da onde vem isso? As pessoas precisam questionar. Ah, não, eu não acredito em reencarnação e ponto final. E daí? Mas vamos analisar. Isso aí, vamos expor tudo isso aí. É a análise da razão. Né? A gente não pode estar fechado numa fé cega. Tem que abrir para a gente imaginar. Tenta explicar de outra forma, então, aquilo que não está sendo explicado, né? De onde vem para certas crianças os impulsos precoces de vícios e virtudes, esses sentimentos inatos de dignidade ou de baixeza que contrastam com o meio em que nasceram? Totalmente, né? Totalmente diverso. Porque alguns homens, independentemente da educação, são mais adiantados que outros. Tudo isso seria uma injustiça de Deus. Né? Dar a uns e a outros não. Tudo isso seria uma injustiça. Porque há selvagens e homens civilizados. Se tomarmos uma criança otentótica, uma criança primitiva, né, de peito e a educarmos, enviando-a depois aos mais renomados liceus, faremos dela um Laplace ou um Newton? Claro que não, né? Então, o que seria? Deus está criando espíritos mais aperfeiçoados hoje? Isso aí seria outra injustiça, porque a gente ia ter que brigar com ele, não é? Então, olha só quanta coisa contra a unicidade de existência. Começa a clarear quando a gente começa a pensar que não existe uma vida só. Que não somos espíritos recém-saídos das mãos de Deus. Somos espíritos velhos, milenares, já vivemos, já reencarnamos muitas vezes. Já erramos muito. Com aquele ditado, aqui se faz, aqui se paga, esse negócio de reencarnação é besteira. Aqui se faz, aqui se paga, você volta para cá para pagar. É isso que está certo, aqui se faz e aqui se paga. É aqui mesmo, é aqui que nós vamos resgatar, aqui que nós vamos pagar aquilo que nós fizemos de errado. Não tenhamos dúvidas a respeito. Todas essas considerações aqui estão na pergunta, no comentário sobre pluralidade das existências, 222 de O Livro dos Espíritos. Dê uma lidinha nisso quando chegar em casa. Considerações sobre a pluralidade das existências, porque é muito interessante e não dá tempo da gente analisar tudo aqui. Botei só algumas coisas aqui, mas é muito interessante, muito. Inclusive algumas experiências que eles descrevem, né, que a gente poderia fazer a respeito, é muito interessante, é grande. 222 de O Livro dos Espíritos. A reencarnação é o retorno do espírito à vida corporal, com outra personalidade, a fim de alcançar a perfeição, já que foi criado simples e ignorante. Né? O espírito criado simples e ignorante. Então ele volta à vida corporal. Já começa a clarear, porque a gente já começa a perceber que aqui não tem nenhum inocente, não. Nem aquele bebezinho rosadinho que conquista, compra nosso coração, não é inocentezinho, não. Ele está num corpinho pequenininho, é um corpinho de bebê, mas é um espírito milenar. É um espírito antigo, ele não é uma criança, espiritualmente falando, só o corpinho. E ele não foi por acaso que veio aportar numa terra, né? Num planeta como esse aqui, de provações e expiações.
É um espírito comprometido, precisando de fazer um resgate dos seus erros passados. Já começa a clarear. A coisa da injustiça já começa a se afastar. Já começa a pegar, né, uma distância grande aí do nosso pensamento. A reencarnação, então, para uns é uma expiação e para outros uma missão. Quando é uma expiação, o espírito veio resgatar um passado de delito. Ele precisa pagar o que ele fez, ele precisa resgatar, ele precisa sentir na pele aquele espinho que ele colocou na pele de alguém. É o espinho na carne que Paulo falava. Então isso já começa a mostrar uma clareza, uma lógica, né, dos fatos. E aí a gente já começa a abrir o coração para receber esse Deus amoroso de novo. Uma das coisas que mais me fascinou quando eu comecei a estudar o Espiritismo foi ter Deus de novo no meu coração, porque eu estava a um passo do ateísmo, porque eu não me conformava com essas coisas. Eu não me conformava com aquilo que eu poderia fazer e que Deus podia e não fazia. Né? O Betinho uma vez falou isso numa entrevista, que ele era ateu. Perguntaram se ele era um homem tão caridoso, tão bom, por que ele era ateu, não acreditava em Deus. Ele falou, porque eu faço o que o seu Deus não faz. Mato a fome das pessoas. Não deixo um irmão nenhum meu morrendo de fome, só aquele que eu não posso ajudar, porque o que eu posso, eu ajudo. E seu Deus pode e não faz. E ele estava certo. Certíssimo, né? Porque se a gente analisar pela unicidade, é isso que acontece. Não tem outra saída, né? A reencarnação, então a expiação é o pagamento de dívida, é o reajuste com o mundo, com Deus, com as criaturas, com os nossos irmãos, todos filhos de Deus, né? E para outros é uma missão que vem para a Terra nos ajudar, que vem servir de modelo de virtude para que a gente possa avançar, para que a gente possa resgatar o nosso passado delituoso com dignidade, com gratidão a Deus por nos dar essa oportunidade. Então Deus não tem culpa das nossas desgraças, das nossas dores, do nosso sofrimento. Não, não tem. Porque isso é um resgate que a gente está fazendo. Não está acontecendo por acaso. Não são fatalidades, porque poderíamos ter impedido uma situação dessa se não tivéssemos errado numa outra experiência de vida, com outra personalidade. Ah, mas não era eu, era você sim. Porque uma Coca-Cola não deixa de ser Coca-Cola porque passou por 1 litro de Fanta ou de Mineirinho, seja lá o que for. Continua sendo Coca-Cola, só mudou de recipiente. Então fomos nós sim. Nós fomos criados simples e ignorantes para todo o sempre. Para a imortalidade. Precisamos de experiências para a gente poder fazer que a lei de Deus se cumpra, que é a principal de todas que Ele nos deu de presente, que é o livre-arbítrio, e através dele operarmos a nossa evolução, o nosso aperfeiçoamento. Somos reparadores de nós mesmos. Somos os únicos capazes de nos reparar, de nos consertarmos. Ninguém pode fazer isso por nós. Só nós podemos fazer isso por nós, né? Então, a reencarnação tem ainda como finalidade, além da expiação e da missão, pôr o espírito em condições de enfrentar a sua parte na obra da criação. Quando as pessoas falam assim, foi Deus é perfeito, mas criou a gente imperfeita. Não, Ele não nos criou imperfeitos. Ele nos criou simples e ignorantes. E a perfeição presente na nossa capacidade de operar a nossa evolução. Então, Ele não nos criou imperfeitos. Ele nos criou simples e ignorantes e colocou a sua marca em nós, a marca do bem supremo, nunca do mal, que o mal não foi criado por ele, foi criado por nós pelo mau uso do livre-arbítrio, quando a gente não sabe usar. Né? Então, ele não nos criou imperfeitos, ele nos criou simples e ignorantes. E nos deu a oportunidade de operarmos a nossa evolução. Aí nós temos aqui, né, uma citação de Rui Barbosa maravilhosa, que diz:
O Criador começa e a criatura acaba a criação de si própria. A segunda criação do homem, a criação do homem pelo homem, semelha às vezes em maravilhas a criação do homem pelo divino Criador. Lindo isso aqui. Verdadeiríssimo, né? Como aquela inteligência, né? Não sei quanta inteligência podia caber naquele homem tão pequenininho, a cabeça dele chegava a ser maior. Realmente, Rui Barbosa, uma grande pessoa, né? Um grande espírito. Talvez estivesse aqui, ó, em missão, não em expiação, embora todos nós temos alguma coisa para sofrer, né? Então está aí uma afirmativa belíssima de Rui Barbosa. Registros antigos sobre reencarnação nós encontramos em todos os lugares. Porque as pessoas falam, mas aonde tiraram essa ideia da onde sempre esteve no mundo? Desde os livros védicos. O Espiritismo não inventou a reencarnação, apenas revela como uma lente poderosa. Está aqui, ó. O homem retorna várias vezes, mas não se recorda das suas pretéritas existências, exceto algumas vezes em sonho. No fim, todas estas vidas lhe serão reveladas, porque todas ficam armazenadas nos núcleos em potenciação da alma. Aqui esse texto egípcio, 1320 anos antes do Cristo. As almas bebem as águas do rio Leteu, rio do esquecimento, antes de se prepararem para a sua próxima encarnação. Pitágoras em A República. Né? Porque Platão não escreveu nada, Sócrates não escreveu nada, mas os seus discípulos vieram escrevendo, né? E A República, a gente vai ver aqui sobre a caverna, que também é interessantíssimo, falando sobre essa questão da reencarnação. A alma nunca morre, mas recomeça uma nova vida, muda de domicílio, tomando uma outra forma. Quanto a mim, já fui Euforbes no tempo da guerra de Troia, e lembro-me perfeitamente bem do meu nome e dos meus pais, bem como fui morto em combate pelo rei de Esparta. Mas, embora vivendo em vários corpos, a alma é sempre a mesma, só muda a forma. Pitágoras. Os seres humanos que se apegam demasiado aos valores materiais são obrigados a reencarnar incessantemente até compreenderem em que ser é mais importante que ter. Buda. A alma veste vários corpos em tempos diferentes e a alma, presa ora nesta criatura, ora naquela, assim percorre uma ronda ordenada pela necessidade. Diógenes Laércio. Século I. Fui mineral, morri e me tornei planta. Como planta, morri e me tornei animal. Como animal, morri e depois me tornei homem. Por que teria eu medo? Vi 2000 homens que eu fui, mas nenhum era tão bom quanto eu sou hoje. Morrerei ainda como homem, para elevar-me e estar entre os bem-aventurados anjos. Entretanto, mesmo esse estado de anjo terei de deixar. Al-Rumi, o poeta islâmico. Que coisa linda isso aqui. Está lá, nascer, viver e morrer, né? E progredir sempre, tal é a lei. Do átomo ao arcanjo, porque ele mesmo começou sendo também um átomo, né? Então a gente vê pelos reinos todos que o princípio espiritual passa do reino mineral, do reino vegetal, do reino animal, até fazer toda a experiência, aquele princípio espiritual cai nas mãos do Criador e entra como espírito simples e ignorante no reino humano. Está aqui isso aqui, descrito por esse poeta islâmico, 1210 a.C. que ele nasceu, morreu em 1273 a.C. Então a gente vê, isso não foi inventado pelo Espiritismo. Isso nada disso foi inventado. O Espiritismo veio apenas filtrar essas ideias todas, dando aí, né, uma clareza maior a tudo, como fez com as parábolas de Jesus. A
lógica intrínseca da hipótese reencarnatória levou cientistas de diferentes países, a se interessarem pelo tema e a iniciarem pesquisas com indivíduos que diziam lembrar de suas vidas passadas. Dr. Ian Stevenson, da Universidade da Virgínia, ele catalogou 2.000 casos de reencarnação comprovados com documentos. Dr. Banerjee, da Universidade da Índia, Dr. Brian Weiss, autor do livro Muitas Vidas, Muitos Mestres, grande obra dentro da parte científica, nenhuma que eu tenha lido foi mais esclarecedora do que essa. Quem não leu ainda Muitas Vidas, Muitos Mestres, procurem ler. Só recomendo esse. Os outros dele não. Porque aí é aquela coisa, cai no sucesso, começa a apelação e as invenções. Mas Muitas Vidas, Muitos Mestres, não tem nada que a gente possa condenar ali. Está tudo dentro, inclusive ele faz num parágrafo, metade de uma folha assim, ele faz alusão ao anjo da guarda. Exatamente como a gente tem aqui a descrição no livro dos Espíritos, sobre a atuação do anjo da guarda. É lindo, esse livro é maravilhoso. Então procurem ler ainda quem não teve, né, essa oportunidade de ler. Dr. Raymond Moody, autor de Vida Depois da Vida, ótimo livro, maravilhoso, falando sobre a situação, né, dos desencarnados. Doutora Elizabeth Kubler-Ross, doutora em medicina, maravilhosa a obra dessa mulher, maravilhosa. Ela tem livros, Roda Viva, conta a biografia dela, As Lições da Vida, belíssima obra também. Ela já escreveu junto com um colega dela, amigo dela, porque ela já estava na cama, sem andar com AVCs. Maravilhosa a obra dela. E ela fez muitas experiências com pessoas que estavam, assim, em estado terminal, sabe? E fez alguma... Ela queria dar não só um conforto para eles, mas a certeza do que os esperava. Então, uma obra maravilhosa, e essa personalidade, a doutora Elizabeth, foi uma missionária realmente aqui nesse mundo, né? São aqueles espíritos que reencarnam para missões. Doutor Hernani Guimarães Andrade, presidente do Instituto Brasileiro de Pesquisas Psicobiofísicas de São Paulo, autor do livro Reencarnação no Brasil. Esse livro, ele conta casos, e tem pessoas que estão encarnadas ainda. Inclusive, tem um caso até de um político que encontrou a sua família, né, ainda da encarnação anterior. Muito interessante o livro dele. E esses casos todos são pesquisados e provados e comprovados com documentos e datas. Então não é uma coisa contada, não. Né? Não é algo assim que a pessoa imaginou e contou, não. São casos comprovados, com documentos mesmo da família. Né? Então, muito interessante essas obras todas aqui. Aproveitemos a matéria que Platão, em A República, coloca nos lábios de Sócrates, relacionada com a nossa visão da realidade. Sócrates sabia, né, que não ia morrer, né, ele tinha certeza, conhecia muito bem essas coisas, mas não escreveu nada, deixou para os seus discípulos escreverem. Então, a caverna de Platão é conhecida, é uma alegoria conhecida de todos, mas vamos a mais uma oportunidade de conhecê-la. Vivenciá-la novamente, né? Numa caverna vivem seres humanos. Ali nasceram, dali nunca saem. Estão acorrentados em tal disposição que só podem observar o que está à sua frente. Por trás deles arde uma fogueira. A luz do fogo projeta sombras na parede. É tudo o que veem. Seu mundo é feito de sombras. Né? Aquelas pessoas que botam antolhos, né, que o cavalo usa para não enxergar nada do lado, né? A visão é frontal, é aquilo que os seus olhos podem ver. Então a caverna simboliza muito essa situação de cegueira em que nós nos encontramos. Quando às vezes a gente vai falar sobre reencarnação com alguém numa situação assim, não de ficar pregando, que os espíritas não fazem, ou pelo menos não devem fazer isso, as pessoas, vocês são alienados, vocês são doidos. Que ideia é essa? Então começam a achar que a gente é doido, alienado, e realmente a gente fica para aquela pessoa taxado disso mesmo. A
caverna simboliza as limitações impostas pelos sentidos e pela ignorância. Impedem as pessoas de ver o mundo real, que Platão chama de universo das ideias. A fogueira é a experiência sensorial que pouco ilumina, projetando sombras de ilusão nas paredes da nossa existência, né, existenciais. Alguém desenvolve a sensibilidade, supera a ignorância, conquista o saber e deixa a caverna. Né? A caverna é a nossa situação de ignorância. Né? Então, quando a gente descobre, quando a gente depara com horizontes do pensamento mais ampliados, né? É uma sensação de liberdade incrível. Num primeiro momento, deslumbra-se com a luz solar, a visão gloriosa da natureza, daquele que conseguiu sair, né? Lamenta o tempo perdido, o comprometimento com as sombras, a ignorância. Decide ajudar os companheiros com sua experiência, mas não é bem recebido. Quando a gente, às vezes, faz determinados comentários a respeito de pluralidade de existência, a gente não é bem recebido, né? Não acreditam nele, julgam que está delirando e hostilizam-no. Muitas vezes a gente perde até um amigo se bobear. Então, são situações que a gente vê que as pessoas são refratárias, muitas vezes, a novas descobertas. É muito mais fácil ficar culpando Deus pelos seus problemas, pelas suas desgraças. Né? É muito mais fácil dizer para uma criança diante do corpo da mãe ou do pai que foi Papai do Céu que levou para ficar com ele. Ele vai ter horror desse Papai do Céu que levou a mãe dele, o pai. Qual criança que vai criar um vínculo afetivo com Deus, com Jesus, diante de uma afirmativa dessa de um parente, né? Diante ali do corpo da mãe, ficando sem a mãe? Deus quis assim. Ou então uma outra explicação mais triste ainda para o mal, e que, isso foi obra do mal, porque os homens têm livre-arbítrio. E daí? Onde está esse Criador que nos deu o livre-arbítrio e nos deixou livres para agir, mas também vai deixar livre a pessoa para prejudicar os seus filhos, sem merecer, inocentemente, no mundo aqui? Não, claro que não. Então, esse negócio de que é obra do mal, porque as pessoas têm livre-arbítrio, Deus é maior do que tudo, Deus controla isso. Deus não pode te mudar, poder pode, mas não vai fazê-lo. Mudar a trajetória de uma bala, mas pode nos tirar da reta dela. Claro que pode. Não é? Muitas vezes passa raspando, ou alguém nos dá um encontrão, a gente abaixa, passa por cima, né? Ou nos intuir, não passe por ali, porque você não deve sofrer nada que vai acontecer ali. Então, a gente começa a questionar realmente que Deus não tem nada a ver com as nossas desgraças. É apenas uma abençoada oportunidade que Ele nos dá de virmos para o mundo, resgatarmos os nossos erros. Através de quê? De escolhas de provas que fazemos, traçando nosso roteiro, nosso rumo para esta viagem nos planos materiais. E aqui nós vamos passar por dificuldades, mas jamais sermos abandonados por Ele. Nunca. Ele nos dá a oportunidade, da mesma maneira que aquele pai que pega o seu filho e entrega para a polícia, sabe que ele vai ser preso, sabe o que ele vai passar lá dentro de um presídio. Nunca vai deixar de dar cobertura a ele de amor, de afeição, de carinho, mas sabe que ele tem que pagar pelo que ele fez. Então, o pai não é responsável, mas não pode ser conivente. Então, dá àquele filho a oportunidade dele se redimir. Embora a gente saiba que cadeia não redime ninguém, mas ele está fazendo a parte dele.
Ele está fazendo o que ele considera certo. Então, quando Deus nos dá a oportunidade da reencarnação, permitindo que façamos boas escolhas, porque se a gente não fizer boas escolhas, ele não permite aquelas provações que a gente está pedindo. Principalmente se ele souber que ainda não somos capazes de vencer aquelas dificuldades que a gente está pedindo. Então, ele deixa que a gente faça a escolha, mas através dos seus prepostos, ele avalia se a gente é capaz ou não. Senão, não permite. Então, Deus não permite o mal. Ele não impede o mal, porque sabe que nós precisamos dele para resgatar. Precisamos da dor e do sofrimento para fazer um resgate. Porque quem não aprende pelo amor, aprende através da dor. Então, Deus não é responsável. Como eu disse, uma das coisas que mais me fascinou foi isso. Foi a doutrina espírita devolver Deus ao meu coração, que já não estava mais ali. De tanta tristeza que eu via acontecer. Quando deparei com a questão da pluralidade das existências, e é muito lógico isso aí. Quando realmente a gente quer entender, né? No livro Vida Antes da Vida, a doutora Ellen Van Bach, psicóloga norte-americana, reporta-se a experiência de regressão de memória que fez com que centenas de voluntários, levando-os ao limiar da presente existência. Dentre várias perguntas, uma fundamental ela fez: com que objetivo você reencarnou? Porque a gente fica, né, quando a gente fala que ninguém veio para esse mundo fazer turismo, né? Dá a impressão que a gente, essa terra é um vale de lágrimas e viemos aqui para sofrer coisíssima nenhuma. Viemos aqui para ser felizes, para a gente aprender. Ainda que através da dor, mas é aquele trabalhador que trabalha incessantemente, fazendo inclusive serão, para pagar uma dívida que ele tem. E ele dá graças a Deus àquele que lhe dá um serão para fazer, para ele conseguir um valor a mais, para ele poder resgatar a sua dívida. Então nós temos que abençoar a nossa dor, o nosso sofrimento, porque é através dele que a gente vai se redimindo, que a gente vai sentindo na carne o que a gente fez. E nós vamos crescendo, vamos nos tornando pessoas melhores e sempre abençoados por Deus e sob a tutela do anjo da guarda, que não nos livra do que tivermos que passar, mas vai estar junto de nós, nos sustentando, nos animando, nos encorajando nos nossos momentos difíceis. Essa é a grande tarefa do anjo da guarda, né? Então, olha só o que a turma responde. Sob regressão, né? A influência do magnetismo. Porque fora isso, todos falaram que vieram para cá se divertir, que vieram para cá fazer uma opção de coisas agradáveis. Depois, sob a hipnose, a coisa mudou. Aí veio. 25% disseram que reencarnaram para desenvolver experiências de aprendizado sobre si mesmos e sobre sua vida. 18% reencarnaram para se harmonizar com os seus familiares. Tarefa difícil, né? Tarefa difícil. Porque não tem uma família que não tenha conflito, né? Os problemas estão lá dentro. 18% reencarnaram para cultivar os valores do amor, aprendendo a se doar em favor do semelhante. Vieram para isso. Nós também, né? Será que a gente faz? 27% reencarnaram para crescer espiritualmente, vinculando-se à orientação das pessoas. Muitas vezes a gente nem ouve nada nem ninguém, né? Os restantes 12% tinham objetivos variados. Reencarnei para vencer o medo, reencarnei para livrar-me do materialismo, reencarnei para cultivar a humildade, reencarnei para exercitar uma liderança construtiva, reencarnei para treinar o contato com os irmãos do espaço, a mediunidade que às vezes nem quer seguir, não dá a mínima, né? Fala que ela tem esse compromisso, ela não quer nem saber. Então, aí a gente vê, nenhum deles colocou que reencarnaram para se dar bem aqui, né? Para ficar numa boa, não. Tudo isso aí causa dor, causa sofrimento.
Mas é importante para o nosso aperfeiçoamento. A gente precisa de evoluir. Porque o progresso é uma lei divina. Né? Nós não podemos ficar para trás. Quando a gente fica para trás, é mais doloroso. Tudo que a gente põe para baixo do tapete, depois é difícil de limpar, vai acumulando muita sujeira. Então é importante que a gente vá dando conta devagarinho das coisas, né? Diz a psicóloga, em síntese, as razões para as pessoas escolherem esta vida na Terra não foram especificamente com vistas ao desenvolvimento de seus próprios talentos. Ao invés disso, os objetivos consistiam em aprender a se relacionarem com os outros e a amarem sem exigências ou possessividade. Outro aspecto muito interessante, isso aqui é muito bom, olha só. Quase todos que foram testados, né, analisados, quase todos traziam uma orientação básica para que pudessem cumprir sua programação. Fazer ao semelhante o bem que gostariam de receber dele. Isso está lá desde os Vedas, essa máxima aqui, Confúcio, Lao Tse, Jesus, Buda, todos, né? A regra áurea de Jesus surge como a suprema orientação do Espírito ao reencarnar. Olha o que eles traziam, olha a ajuda que todos nós recebemos, né? Reencarnamos para aprender a amar, para elevar os nossos instintos e transformá-los nesse sentimento por excelência. Então, é isso aí. A gente acaba com essa ideia de um Deus injusto. Deus não tem nada com a nossa dor, com o nosso sofrimento. Ele é um Pai misericordioso. Quando não evita aquela dor, aquela bala perdida, quando não desvia a pessoa da trajetória do mal, ela precisa passar por aquela experiência. Ela fez essa escolha. Ah, mas uma criança, ela é uma criança agora. Mas quando ela reencarnou, era um espírito milenar que fez escolhas para resgatar um passado delituoso. E a família toda envolvida, porque ninguém está junto, formando um núcleo familiar, por acaso. Ninguém está junto por acaso, nem no seu ambiente de trabalho, nem na vizinhança onde mora. Ninguém está por acaso junto. Nós temos que nos relacionar com as pessoas e fazermos a nossa redenção, resgatarmos os nossos erros do passado. Precisamos compreender uma outra coisa muito importante. O tempo de Deus não é o nosso tempo. Somos imediatistas? Sofremos de ansiedade, que é o mal do século? A ansiedade que leva a suicídios, que leva a depressão, que leva a uma série de coisas, a síndrome do pânico que está, né, se espalhando pelo mundo. Porque somos ansiosos e imediatistas. A gente quer naquela hora. Se a gente orou e pediu uma ajuda e não recebe da maneira que quer, reagimos como crianças quando o pai nega para ele alguma coisa. Que o pai sabe que não pode, mas ele não aceita. Ele acha que o pai não gosta dele. O nosso mundo, na nossa família, é uma pequena escala aí da questão do universo. Deus é Pai misericordioso. Ele nos quer bem, Ele nos ama incondicionalmente. Jamais nos mandaria uma dor, um sofrimento para satisfazê-lo. Nunca. Não joga dados. Deus não joga dados. Agora é você que vai passar mal, é você que vai sofrer, é você que vai sofrer uma fatalidade ou um parente seu. Não. Isso são cartas marcadas por nós ao reencarnarmos com a escolha de provas que fazemos. Deus jamais é injusto. Ele não erraria no ser que Ele colocou a sua imagem e semelhança nesse mundo para fazer considerações a respeito dele. Então a gente se comporta como criança muitas vezes, aquela criança que não quer aceitar. Mas se nos comportássemos como crianças, no sentido de confiar no Pai, é diferente. Não é aquela criança que está com sono, cansada, onde ela estiver, ela corre para o colo do pai ou da mãe, pula no colo e não quer saber e adormece no colo do pai ou da mãe. Confiante, que é o seu porto seguro, que nada vai lhe acontecer de mal ali.
seja onde ela estiver, no ambiente que for, com quem for, ela se entrega para o pai e para a mãe. Ela se entrega de verdade, porque ela tem confiança. Ela confia no amor daquele pai por ela. Ela sabe que ela vai para casa, muitas vezes vai ser alimentada até sem acordar. A mãe dá uma maneirinha, bota na caminha, continua dormindo, e de manhã ela acorda na cama do pai dela ou na dela, junto com os pais. Quer dizer, olha, é uma confiança que a gente tinha que ter em Deus. Né? Nós tínhamos que nos entregar de corpo e alma para Ele, saber que tudo que nos acontece, mesmo aquilo que não nos agrada, é para o nosso bem, é para evitar um mal maior. Jesus deu uma lição muito poderosa sobre isso, muito a propósito aqui da nossa conversa, por ocasião da sua perseguição. Contaram a ele que ele estava sendo perseguido. Então Jesus faz o quê? Vai e se coloca no local onde João Batista o batizou. Ali, calmamente, pacientemente, ele espera pelo seu testemunho, pelo seu batismo de fogo, porque a dor e o sofrimento é o batismo de fogo. Ele falou isso para João Batista. Quando João Batista negou-se a batizá-lo, porque ele era Jesus, o Filho de Deus, né, mais perfeito, toda aquela história, ele disse, faça sua parte, batize-me, porque mais para frente eu os batizarei com o batismo de fogo. Então estava na hora de Jesus receber também o seu batismo de fogo. Ele retorna para lá e, em meditação, aguarda pacientemente a hora do seu testemunho. Nisso, Marta chega para falar com ele que Lázaro estava muito doente e que precisava da presença dele para salvá-lo. Mas Jesus disse a ela que não havia chegado a hora e que ele que ele ressuscitaria. Falou assim para ela, ele ressuscitará. Aí ela falou, eu sei. Mas ela sabia, porque ela conhecia que as almas não morrem, só os corpos, e que ele ressuscitaria. Marta sabia disso pelos ensinamentos de Jesus. Mas ela foi embora. Pouco depois, Jesus segue e vai até a casa de Lázaro, só que ele já havia morrido há muito tempo, há 4 dias, né? Então ele se dirige para onde Lázaro estava sepultado, pede àqueles discípulos, ou seja, quem estava lá, para remover a pedra do túmulo. Ora, ele ia fazer uma ressurreição, então ele não poderia remover a pedra? Poderia, mas ele não o fez. Por quê? Porque isso estava ao alcance daqueles ali fazerem. A ressurreição não, só ele podia. Mas arrastar a pedra outros podiam. Isso já indica que a gente tem que fazer aquilo que está ao nosso alcance. Fazer a nossa parte. Então, ele pede para Lázaro levantar. Segundo alguns, ele já estava em algum estado de decomposição. Porque é natural, porque a falta de circulação intensa pode provocar, com a pessoa ainda em vida, pessoas que estão num estado terminal há algum tempo, começam a ter feridas e até deteriorar a pele. Ele então chama Lázaro e traz Lázaro da letargia. Que Lázaro não estava morto, ele sabia que ele não ia morrer. Ele sabia, mas não era a hora ainda. Então, com essa lição, ele mostrou que o nosso tempo não era o dele. O tempo de Marta não era o tempo dele. O nosso tempo não é o tempo de Deus, o tempo de Deus é diferente. Deus sabe esperar o momento certo de cobrar a nossa dívida para que a gente possa pagar. Então, Jesus faz a ressurreição de Lázaro para aquele povo. Foi uma ressurreição, mas não foi. Jesus apenas tira Lázaro da letargia e o traz à vida, né, normal. E o mais importante, quando Jesus chega no domingo de Ramos, na cidade, e logo depois, né, uma semana depois vem o seu sacrifício, Lázaro estava com ele. E o sinédrio teve que engolir
a ressurreição de um homem que já estava morto há 4 dias e enterrado. Quer dizer, deu ou não deu a ideia real de quem era Jesus? Deu. Então isso mostra que se ele tivesse ido quando Marta chamou, ele teria curado Lázaro. Mas ele fez mais, ele ressuscitou Lázaro. Então o tempo de Jesus não foi o tempo de Marta, assim como o tempo de Deus não é o nosso. Tudo que nos acontece é para acontecer coisa melhor à frente. Ele não curou, mas ele o ressuscitou, que foi muito maior do que curar. Então, quando nós temos uma dor e um sofrimento, com certeza é para evitar um mal muito maior, é para algo de muito melhor acontecer conosco. Mas a gente precisa ser como aquela criança, entregarmos-nos no colo, com fé e confiança, no colo do Pai. Porque Ele é Pai amoroso, que jamais vai nos abandonar, seja onde for, sobre o que for que a gente tenha feito. Porque o mais vil dos homens também é filho querido dele. Muita paz para todos.